Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do mestrado de Geografia da UFSCar e sou formado em Geografia também pela UFSCar, da turma 017. O que eu vou apresentar hoje é o tema do meu TCC, que é a aplicação da teoria dos dois circuitos da economia urbana a partir das transformações urbanas do centro de Sorocaba. Mas antes de entrar na metodologia, eu quero fazer uma prévia. O que é essa teoria, como ela surgiu, qual o contexto dela e para que ela foi utilizada. A teoria dos circuitos da economia urbana foi criada por Milton Santos na sua obra O Espaço Dividido, e ela explica o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos. Então, a primeira contextualização que é importante a gente fazer é que nós temos, segundo Milton Santos, três meios: o natural, o técnico e o técnico científico informacional, e os circuitos da economia urbana eles se inserem na realidade já do meio técnico científico informacional na sua implantação. Para contextualizar, nós temos que relacionar com a urbanização do Brasil. Para isso, utilizei os dados do IBGE, do censo de 1960 e 1970, que mostra que ao longo dessa década que mais de 50% da população passa a ser urbana. E é nesse contexto, então, que nós temos a formação, pelo menos na sua forma mais tradicional, dos circuitos da economia. Esse processo, segundo Milton Santos, ele é distinto nos países ditos desenvolvidos daqueles ditos subdesenvolvidos. Os elementos no espaço eles podem até mesmo ser os mesmos, mas eles vão variar quantitativamente e qualitativamente e, portanto, são realidades completamente distintas. A gente não pode falar da urbanização de um país europeu, por exemplo, do mesmo modo da urbanização de um país latino-americano. E os circuitos seriam resultado dessa modernização na realidade dos países subdesenvolvidos. Eles teriam uma série de características que distinguiria esses dois circuitos. O superior, que seria aquele formado diretamente pelo processo de modernização, que estaria relacionado muito ao capital estrangeiro, à vinda de multinacionais, e o circuito inferior, que é aquele formado pelas populações que ficam à margem desse processo de modernização e utilizam desse circuito como uma forma, muitas vezes, apenas de subsistência, de sobrevivência até mesmo. No período atual, porém, nós temos que considerar que o processo de globalização e de acumulação flexível do capital, já na substituição do Fordismo pelo Toyotismo, como Harvey vai ressaltar muito bem, traz novas características que poderiam ser inseridas na análise desses circuitos, e é esse que se introduz, que é aqui que eu introduzo, perdão, o meu e compreender os circuitos da economia urbana no centro histórico de Sorocaba no período atual, fazendo essa contextualização para o século XXI. A metodologia se iniciou inicialmente com um levantamento bibliográfico, principalmente dos atores clássicos da geografia urbana e da geografia econômica, para citar apenas alguns: Milton Santos, Henri Lefebvre, Roberto Lobato Correia, Paul Claval, Celso Furtado, David Harvey e o Karl Marx. Mesmo que nem todos os atalistas sejam geógrafos, as suas teses, as suas teorias, os seus livros me ajudaram bastante no desenvolvimento dessa pesquisa. E o segundo levantamento bibliográfico realizado são de autores que já trabalham os circuitos da economia urbana no século XXI. Para citar apenas alguns deles também: Mônica Arroio, Rosalvo Carneiro, Márcio Cataia, Silvana Silva, Otávio Coelho, Mirlei Pereira, Marina Montenegro, Maria Silveira, além da professora Expósito, da Unesp, de Presidente Prudente, que tem uma linha de pesquisa muito importante nessa área. Ainda na metodologia, um dos problemas enfrentados foi delimitar o centro de Sorocaba, porque eu resolvi escolher a área central apenas para falar, mas nós temos uma certa discrepância do que seria essa área central, porque nós não temos uma legislação no município de Sorocaba delimitando os bairros de uma forma clara, nós temos apenas a planta de alguns bairros no site da prefeitura, não são de todos, e aí entra o conhecimento popular do que seria essa área. O que eu utilizei para delimitar a área do centro foram os setores censitários do IBGE, a região que os serviços do Google utilizam como centro e o próprio conhecimento popular, a área que é chamada popularmente de centro. A partir daí, então, foram elaborados mapas de localização no QGIS, utilizei as bases KLS, que foram fornecidas pelo IBGE, para isso eu tive que converter para o Shape. E para levantamento de dados quantitativos, eu realizei uma entrevista, na verdade duas entrevistas, uma no Shopping Ciané, que é um shopping localizado no centro de Sorocaba, quem é da região deve conhecer. Por que o shopping? Porque o shopping ele é aquele símbolo, né, capitalista, então, teoricamente, uma empresa que se localiza lá dentro
não necessariamente seria integrante do circuito superior, mas teria um grau de organização maior do que aquelas localizadas nas ruas do centro, como os camelôs, os vendedores ambulantes, sendo esses os segundos casos de entrevistas que eu realizei. Foram 24 entrevistas, 12 em cada circuito. 24 foi um número qualitativo, visto as possibilidades de entrevista que havia na época, considerando também, né, um pouco de impedimentos por causa da pandemia. E para levantamento dos dados econômicos e trabalhistas foram utilizados a própria plataforma do IBGE, da SEAD, que é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, e da própria Prefeitura de Sorocaba. O primeiro mapa realizado então é da localização de Sorocaba, como vocês podem ver aí, na sua região, seguido do mapa da delimitação da área central, toda a metodologia que eu comentei, e por fim, já nessa área que foi definida como centro, a localização dos principais elementos, como o shopping, que está na cor azul, os terminais urbanos na cor laranja. Eu resoltei os terminais para mostrar o fluxo de pessoas que há nessa região, que possivelmente é a mais movimentada de Sorocaba. Os bancos na cor amarela, que são um grande símbolo do sistema financeiro e, portanto, integrantes plenos do circuito superior da economia urbana, assim como os fast foods, né, e as grandes lojas na cor roxa. Lembrando também, né, que no interior do shopping há grandes lojas do circuito superior. E essas linhas azuis claras são os calçadões, locais de predomínio de comércio do circuito inferior, mesmo que haja lojas do circuito superior no seu interior, como comércio ambulante, comércio de pequenas lojas e camelôs. Então, ressaltando um pouco os circuitos superior e inferior, eles teriam diferenças. Essa tabela foi reproduzida da obra Espaço Dividido, de 1978, do Milton Santos. E eu ressaltei 3 elementos que foram aqueles que eu foquei na minha análise. O primeiro deles era a relação da publicidade. A publicidade, segundo Milton Santos, ela era necessária no circuito superior e nula no circuito inferior. E para isso a gente tem que fazer a contextualização histórica. Na década de 70 não havia a possibilidade desse circuito inferior de publicizar seus produtos. Não havia redes sociais como hoje, não havia formas talvez mais acessíveis de propaganda e por isso que a publicidade era restrita do circuito superior. A segunda forma que eu ressaltei é o crédito, que segundo o Milton Santos seria bancário institucional no circuito superior e no inferior apenas pessoal não institucional. Vou ressaltar esses dados quando estivermos falando mais à frente. E a terceira forma é o trabalho. O trabalho seria assalariado de forma dominante no circuito superior e não obrigatório no circuito inferior. Mas com os processos de terceirização, de subcontratação, a gente pode entender que nós temos uma forma de trabalho que seria mais próxima do circuito inferior, sendo inserida no superior, por meio dessa nova forma de acumulação do capital, né? Acumulação flexível. Essa alteração se dá, portanto, por causa do processo de globalização e de acumulação flexível do capital, como eu comentei, sendo a primeira delas no trabalho assalariado. Ele continuaria dominantemente assalariado no circuito superior e não obrigatoriamente no inferior, mas ocorreria ampliação da terceirização e da subcontratação, que seriam, portanto, essa inserção de trabalho que beira a informalidade, isso quando não chega a ser informal mesmo, no circuito superior, principalmente em áreas não ligadas à produção direta, como limpeza, segurança. O segundo seria o crédito, portanto, que ele passaria também a ser bancário institucional quando se começa a ofertar créditos para as pequenas empresas, e nós teríamos facilidade de acesso a políticas de créditos pela própria população consumidora, o que é visto nos cartões de crédito, por exemplo, e outras formas, como as próprias lojas que passam a ofertar crediários próprios para que você tenha acesso à população de baixa e média renda aos produtos que essa loja comercializa. E a publicidade passaria a ser possível no circuito inferior por meio das redes sociais. Indo então aos dados levantados, primeiro as imagens, o centro de Sorocaba se localizaria numa região entre circuitos. Ao mesmo tempo que você tem uma rede de fast foods, você tem uma pessoa vendendo coxinha na rua, ao lado desse fast food. Você tem um shopping, que é um símbolo do capitalismo, poderia ser relacionado diretamente ao circuito superior, rodeado de uma série de camelôs e vendedores ambulantes que são a forma típica do circuito inferior.
Essas imagens, portanto, elas são vistas na paisagem de toda a região central, principalmente próximos aos terminais e nos calçadões. As imagens foram retiradas, nesse caso, do Google Maps por causa da pandemia que impossibilitou que fossem feitos muitos trabalhos de campo. Indo aos dados levantados, então, primeiro foi em relação à política de crédito. Observou-se que os comércios populares, na cor vermelha, eles já utilizam 10 dos 12 deles cartões de crédito e de débito, o que na época de 1970, na construção do espaço dividido, não era algo que se era pensado. Então o crédito ele passa a ser feito. O crediário próprio tem duas das lojas do comércio do shopping que oferecem para as populações de média e baixa renda também. Então nós temos um acesso a uma política de crédito, ou pelo menos uma forma de crédito, por parte da população de baixa renda inserida no circuito inferior. A relação de trabalhos empregados observou-se que isso já no circuito superior, que a maior parte das empresas utilizam não tantos funcionários assim, como já era previsto na teoria original. E a terceirização se mostrou presente também, já que três das 12 empresas entrevistadas, um quarto, portanto, 25%, utilizam trabalho terceirizado em alguma forma de produção. Além disso, a segurança e a limpeza do shopping, onde eles estão inseridos, são terceirizados. Então, de uma forma direta, todas acabam se beneficiando de um trabalho terceirizado. Aqui eu trouxe alguns dados de número de empregos formais, mostrando o crescimento que houve de 2006 até 2018 por faixa de renda, por faixa de escolaridade. Observa-se que os trabalhos de ensino fundamental completo e incompleto são os menores, o que mostra como o circuito inferior ainda adquire pessoas de todas as rendas, mas particularmente aquelas de menor escolaridade, de menor renda, que passam a ter nesse circuito inferior, como já era previsto na teoria original, a maior parte da população. Aqui eu trouxe os dados do IBGE, o que mostra que a maior parte da população tem ensino médio e superior incompleto. Então, onde que estão as faixas que não possuem os maiores empregos, o que mostra que essa população se concentra, portanto, na informalidade. Esses dados eu tive que ser feitos dessa forma porque não é um dado estatístico direto da Prefeitura de Sorocaba sobre o trabalho informal. E isso se refletiu também no campo levantado, em que havia uma grande distribuição, mas a maior parte tinha apenas até o ensino médio completo. As redes sociais na publicidade também foram vistas como o terceiro elemento analisado. Os comércios populares, boa parte deles, 8 para ser específico dos 12, utilizam as redes sociais. Apesar do boca a boca continuar sendo ali a principal forma de propagar os seus produtos, 2/3 já utilizam as redes sociais e boa parte desses nas entrevistas de campo afirmou que conseguiu aumentar muito as vendas a partir do momento que utilizou as redes sociais. Pode não ser a publicidade tradicional, aquela que era pensada na teoria, porém é uma forma de publicidade e ela deixa de ser nula no circuito inferior. Considerações finais, portanto, o circuito superior e inferior de Sorocaba eles estão relacionados também ao processo de modernizações. Apresenta algumas características que se mantêm desde a teoria original, mas nós temos algumas alterações nas relações trabalhistas, com a inserção do trabalho terceirizado, com as subcontratações que aproximam a forma de trabalho informal do inferior, no interior do superior, as políticas de créditos que também passam a ser vistas na população de baixa renda e nos comércios do circuito inferior, e a publicidade nas redes sociais, que deixou de ser nula no circuito inferior com a ascensão das redes sociais. E o que se mantém é que o circuito inferior ainda mantém a maior parte de sua população, muitos em graus de subsistência, empregando, portanto, uma grande parte da população sorocabana. Essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado.